Bom dia, pessoal. 8 horas em Divinópolis. 3 minutinhos para a galera acabar de entrar, ok? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia para todo mundo, todos e todas. Eu coloquei hoje o computador um pouquinho mais embaixo. Se houver algum problema, a gente dá uma subidinha nele. O som tá bom? Tá alto? Tá baixo? Então Tá tá bom. bom, bom dia. Bom, beleza. Então pode pegar o cafezinho mais forte que hoje o bicho vai pegar. Vamos começar?
tem algumas coisas que nós temos que fazer hoje. Tá bom? Caderno do lado, calculadora do lado, caneta e lápis do lado. Nós vamos fazer algumas contas hoje. Na aula passada, nós começamos a falar sobre volumetria e neutralização e falamos sobre indicadores ácido-básico. São aquelas substâncias que mudam de cor, não é isso? Ou eu estou esquecido da aula passada? Isso mesmo, né? Hoje nós vamos falar, inicialmente, da titulação ácido-base. Então, se nós vimos que indicadores são substâncias que mudam de cor e utilizam... Professor, você Oi. deixou para começar Tá vendo? Na minha cabeça eu tinha falado de indicadores na outra aula, tá vendo? Beleza. Obrigado. Então, vamos voltar um pouquinho. Indicadores ácido-base são substâncias orgânicas que mudam de cor em função do pH de uma solução. Então, por exemplo, a fenolftaleína muito utilizada na titulação de ácidos fortes com bases fortes, ácidos fracos com base forte, ela muda de cor de incolor para rosa. Ela muda de cor abaixo de pH 8, ela é incolor. Ou seja, se você pingar 3 gotinhas de indicador numa solução ácida, ela vai ser incolor. Abaixo de 8, incolor. E se for acima de 10, ela vai ser rosa. Um rosa clarinho entre 8 e 10, ou seja, se eu parar entre 8 e 10, dá um rosa claro. Acima de 10, vai dar um rosa mais escuro. Um rosa mais escuro. Então, a fenolftaleína é um indicador ácido-base que abaixo de 8 ela é incolor e acima de 10 ela é rosa. Tá? Bom, a fenolftaleína é um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, o vermelho de metila, o vermelho de metila muda de cor em pH abaixo de 2 e acima de 4,6, alguma coisa assim. Eu não gosto, então, de falar indicadores ácidos ou indicadores básicos. Eu prefiro sempre pensar numa faixa de viragem. Na faixa de viragem. Você vai observar abaixo de um valor de pH, que é tabelado, ou seja, não pode ser decorado, não, tá? Não precisa decorar. Abaixo de um certo pH, ela tem uma cor, e acima de outro pH tem outra cor. E quando uma cor se sobressai uma à outra? Ela se sobressai quando a quantidade de uma forma do indicador é 10 vezes maior do que a outra. O que significa isso? A maioria dos indicadores são ácidos ou bases fracas. Então, como é que eu represento o indicador? H, Ind, ou seja, um indicador que está protonado, ou seja, que está com seu hidrogênio. Ele vai liberar esse hidrogênio e liberar a sua forma desprotonada, ou seja, sem hidrogênio. Eu tirei o hidrogênio do indicador.
Nessa forma aqui, tem uma cor. Por exemplo, uma cor A. Nesta forma ali, ou seja, na forma depois que eu tirar o hidrogênio, tem uma cor B. Então, aqui tem uma cor A e aqui tem uma cor B. Quando uma cor se sobressai à outra? Quando a concentração de um for 10 vezes a concentração do outro. Ou seja, enquanto essa forma, ou seja, com o hidrogênio, for maior do que 10 vezes aquela forma, essa cor aqui se sobressai na sua solução quando você estiver titulando. A partir do momento que essa forma aqui é 10 vezes maior, ou seja, essa aqui é 0,1 vez a outra, ou seja, 10 vezes menor, muda de cor. E quando isso acontece mesmo? Lá no ponto final da minha titulação. Ou seja, para que eu uso o indicador? Para indicar o ponto final da minha titulação. Para isso que serve o indicador. Quando nós formos falar da parte experimental do curso, aí nós vamos detalhar melhor o indicador, vou te mostrar na prática a mudança de coloração e etc. Tá? Hoje, na parte teórica, eu preciso que você saiba que o que são indicadores? São substâncias orgânicas que mudam de cor em função do pH. Isso. Qual o pH? Bom, aí você vai ter uma tabelinha, ou eu vou te dar uma tabela mostrando, ó, a fenolftaleína muda entre 8 e 10, ou seja, a faixa de viragem dela é de 8 a 10. O que significa isso? Abaixo de 8 é uma cor, acima de 10 é outra cor. Ou seja, 8 acontece isso, em 10 acontece isso. Ou seja, visivelmente, eu consigo detectar essa mudança de cor, de incolor para rosa. Não estou falando do rosa claro, tá? Estou falando do rosa. Quando eu tenho uma quantidade de 10 vezes um em relação ao outro. Entenderam? Então, não precisa decorar faixa de viragem. Você só precisa entender que, e agora nós vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer uma titulação teórica. E essa titulação teórica, eu vou mostrar para você o porquê que eu posso utilizar a fenolftaleína para fazer uma titulação, por exemplo, de HCl e NaOH. O HCl é um ácido forte, o NaOH é uma base forte. Então, vou te explicar por que eu posso utilizar a fenolftaleína como indicador. Perguntas? Bom dia, Luiz. Bom dia. Eu não entendi direito essa parte aí dos 10 vezes mais. Tu explica de novo? Sim. Obrigada. Existem duas formas do indicador, então. Né? Existe a forma com o hidrogênio e a forma sem o hidrogênio. Com o hidrogênio tem uma cor e sem o hidrogênio tem outra cor. Mas quando é que os meus olhos conseguem detectar se eu estou falando de uma cor ou de outra cor? Quando a quantidade de um é 10 vezes a quantidade do outro. Então, só assim que eu consigo detectar a mudança de cor. Ou seja, eu só vou ver que passou de incolor para rosa quando uma quantidade de um for 10 vezes a quantidade do outro, ou a quantidade do outro for 10 vezes menor a quantidade do outro. Tá? Então, S10 surgiu disso, do modo de detectar. Quando é que você consegue detectar? Ah, ele passou de amarelo para vermelho. Quando é que você consegue detectar essa mudança de cor? Quando a quantidade de um é 10 vezes a do outro, ou 10 vezes menor a do outro. Ok? Ok, agora eu entendi. Obrigada. Então, não há necessidade de você decorar os valores. Oi? Alguém falou?
Eu ia perguntar, é que você falou de substância orgânica, só que eu não consegui escutar o resto da frase. Tem como repetir? Sim. Todo indicador ácido-base é um composto orgânico, tá? Um composto orgânico. E esse composto orgânico, ele pode ser um ácido fraco, como a maioria das vezes, ou uma base fraca. Lembrando, né, gente? Existe a teoria do Brossa, do Lore, do Lewis e do Arrhenius sobre ácidos e bases, né? A do Lewis, que é a mais utilizada, porque ácido é aquele que libera o H+, mas para isso precisa receber, entre aspas, um par de elétrons, e a base ao contrário. A base, ela que doa esse par de elétrons para conseguir retirar o H+, do ácido. Tá? Então, não é base, não é só porque libera o H-, segundo a Arrhenius. Tá? Por isso que eu falo, a mais utilizada é a de Lewis. A de Lewis, uma base, lógico que uma base ela pode liberar o H-, significa que ela está liberando um par de elétrons. Ou ela pode receber o H+, porque tem um par de elétrons sobrando. Tá? A teoria de Arrhenius, Brossa, Lore e Lewis. Perfeito? Sim, obrigada. Então tá. Bom, então nós falamos de ponto de equivalência e ponto final. Falamos de indicador. Agora vamos para... Nós vamos agora calcular, teoricamente, o que acontece na prática. Ou seja, quando eu vou no meu laboratório, quando você vai no seu laboratório de análise e fala assim, olha, você vai fazer um procedimento, você vai colocar o ácido no Erlenmeyer, você vai colocar uma base forte, uma amostra de ácido forte no Erlenmeyer, você vai colocar uma base forte padronizada na sua bureta e vai fazer uma titulação. Mas por que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer essa prática no meu laboratório? Exatamente devido a essa teoria que eu vou mostrar para vocês. Então, o que nós vamos fazer hoje? Olha o que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos fazer o de uma titulação usando ácido forte com base forte. Ácido forte com base forte. Primeiro nós vamos fazer isso. Ou seja, vou colocar no meu Erlenmeyer 50 ml de HCl, tá bom? 0,100 mols por litro. Então, coloquei no meu Erlenmeyer 50 ml de HCl, 0,100 mols por litro. Vou colocar na minha bureta NaOH, também 0,100 mols por litro. Então, meu Erlenmeyer 50 ml de HCl, na minha bureta NaOH 0,100 mols por litro. Vou fazer uma tabelinha de volume de base e vou calcular o pH para cada volume que eu colocar de base aqui dentro. Aqui nós temos um ácido. Quando eu colocar a base, vai haver uma neutralização, ou seja, o pH vai subir. Nós vamos calcular, então, matematicamente, quimicamente, como que vai haver essa variação do valor de pH. Ok? Nós vamos calcular para 0, para 10, 40, 50, 60 e 90. Ou seja, se eu adicionar 0, 10, 40, 50, 60 e 90. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte.
Esse é um cálculo teórico, tá? Então, eu estou mostrando teoricamente. Teoricamente, para fazer o cálculo, eu sempre parto dos 50 ml. Ou seja, eu tinha 50, não adicionei nada. Eu tinha 50, adicionei 10. Eu tinha 50, adicionei 40. Eu tinha 50, adicionei 50. 60 e depois 90. Não vai ser um volume sobre o outro, tá? Como é teórico, eu vou sempre partir dos 50 ml. Claro até aqui? Bom, então vamos lá. Letra A. Volume de NaOH igual a 0. Ou seja, antes de iniciar a minha titulação. Esse cálculo vocês já sabem fazer, né? Química fundamental. O que eu tenho aqui dentro? Eu não tenho HCl. Eu não tenho HCl 0,100 mols por litro? Se eu tenho HCl 0,100 mols por litro, qual é a concentração de H+? 0,100 mols por litro. Só para lembrar, né? É muito bom lembrar que não existe H+, né? Existe o H3O+. Mas é só uma representação simplificada. E se eu tenho o H+, eu posso calcular o pH. O que é pH? Menos log da concentração de H+. Ou seja, pH menos log de 0,100. Cadê a calculadora? Quanto que é menos log de 0,100? Cadê a calculadora? Quero ver no chat aí todo mundo colocando. Vamos? Deixa o café de lado aí. Deu um. Ó, log de 0,1 é menos 1. Menos com menos dá mais. Então, o pH vale 1. Lembrando, toda vez que eu for escrever o pH, duas casas, tá? Duas casas para valor de pH. Duas casas para valor de pH. Tá bom? Existem calculadoras que você coloca o menos já. Menos log. Se a sua você usar só o log, não esquece do negativo. Ô Luiz, existe pH negativo? Pode, gente, lógico que existe. pH é uma escala, né? Então, não pode ser menos 50, não significa nada para a gente, mas existe. Tá? O significar para a gente é de 0 a 14, né? Que é a faixa que nós trabalhamos a 25 graus Celsius. Tá? Mas isso é uma outra discussão. Tá? Perfeito? Lembraram como é que calcula o pH? Aqui? Não tem unidade de medida, não? Não, pH não. pH é adimensional. Ok? Eu vou precisar apagar aqui o quadro. Eu preciso usar todo ele. Então, nós vamos calcular em 10, 40, 50, 60 e 90. Tá? Vou apagar aqui, ó. Alguma dúvida aqui, gente? Ô, Luiz, mas é aquele 50? Aquele 50 não significa nada. A concentração do ácido independe do volume. Se eu tivesse 100 ml de HCl 0,100, a concentração era 0,100. Se eu tivesse 20 ml, a concentração era 0,100. Tá? Ali o volume não importa, não, porque você tem a concentração do ácido.
Não vai esquecer, não. Agora, volume de 10 ml de base. Eu vou te mostrar agora como fazer um cálculo usando o que eu chamo, né, o que é chamado de milimol. Por que que eu uso milimol? Eu uso milimol, como eu vou multiplicar concentração e volume, se eu transformo esse volume para litros, eu posso errar nas casas decimais. Então, desde que eu era estudante, meu grande amigo, o professor Antônio Augusto, lá de Viçosa, falou assim: ô Luiz, trabalha com milimol, que é muito mais tranquilo. O professor Christian Bratten também, fantástico professor, também tinha o mesmo raciocínio. Quanto menor a possibilidade de você errar, melhor para você, tá? Então, observe, ainda bem que está gravado, né? Você pode ouvir isso várias vezes. Nós vamos repetir o que eu vou te mostrar agora, pelo menos umas 4, 5 vezes uns 3, 4 cálculos, umas 12, 15 vezes durante o semestre. Então, não tem jeito de você não aprender, porque você vai repetir. Eu vou repetir com você muitas vezes e você ainda vai fazer muito mais resolvendo os exercícios, tá? Então, eu vou bem devagar e você vai perguntar para cada etapa se você não entender, tá bom? Eu gosto do seguinte: toda vez que eu vou fazer uma reação química, e aqui eu vou fazer, né, ó, eu tinha 50 ml de ácido no meu Erlenmeyer. Eu vou abrir a torneira da minha bureta e vou deixar escorrer 10 ml aqui dentro. Então, vai haver, lógico, uma reação de neutralização. Tá? O que que eu faço primeiro? Primeiro, eu faço o cálculo da quantidade de matéria que tem lá, ou seja, o cálculo do milimol. Para quem não lembra, né, gente? Ó, concentração mol por volume, mol, concentração vezes volume. Então vamos lá, olha aqui. A quantidade de HCl, se a minha letra estiver muito pequena, você me fala também, tá? Que aí eu tento aumentar. A quantidade de HCl é a concentração vezes o volume. Estou trabalhando... vou tirar aqui, senão você vai achar que é 1 dividido pelo outro, né? Ó, estou trabalhando com ml, porque eu quero calcular o milimol. Ô Luiz, pode trabalhar com litros? Pode trabalhar com litros. Vai dar a mesma coisa, tá? Não tem problema. 0,1 vezes 50, eu tenho 5 milimol. O que eu estou te mostrando? Eu estou mostrando que dentro do meu Erlenmeyer, eu tenho 5 milimols de ácido. Quanto que eu vou colocar de base? 0,100 vezes 10. Então, eu tenho 1 milimol de base que eu estou adicionando. Pergunta até aí. Não, travou aí, gente? Aqui não travou, não. Não, então acho que foi só... Se travar aí, se eu perceber, né? Senão vocês dão um grito aí que eu dou uma atualizada. Ok, até aqui, gente, o que que eu fiz? Então, eu multipliquei concentração vezes volume para calcular o milimol. Por que que eu faço isso? Porque, ó, só de olhar aqui, eu já sei que está em excesso, né? Tenho 5 milimols, tenho 1 milimol, então eu sei que é o ácido que está em excesso. A segunda etapa é a reação. Qual que é a reação? HCl mais
NaOH, dando NaCl mais água. Lembra que é de 1 para 1, né? Quanto que eu coloquei para reagir? Ó, 5 de ácido, 1 de base. No início, ó, aqui no início, eu coloquei para reagir. Lembra que é teórico, né, gente? Por isso que eu estou colocando, porque na prática, não espera assim, não. Eles reagem automaticamente, né? Então, no início, e de início, 5, 1. Eu não tinha nada de cloreto de sódio. E a água é constante, né? Que é meio aquoso. Tá tudo água. Então, não tem por que eu falar em concentração de água. É sempre constante. R de reação. Reage. Se é de 1 para 1, qual que é o limitante? O limitante é o menor. Então, vai reagir um deste com um deste. Vai formar um deste. E vai formar um deste. No final, vai ter um excesso de 4 de ácido, não vai sobrar base, vai formar 1 de cloreto de sódio e a água lá, que é constante. Então, aqui eu montei. Gente, você vai fazer um exercício que é químico, mas precisa de matemática. Ah, Luiz, precisa fazer tudo isso? Ó, dependendo do quanto você quer tirar a sua nota, né? Se você quiser tirar como matemática, você só faz o cálculo final. Se você quiser tirar como químico analítico, aí você tem que fazer tudo, tá? Então não pergunta se tem que fazer só o final, não. Nós estamos resolvendo quimicamente. A matemática faz parte do sistema para chegar lá. Então, no início, 5, da onde saiu esse 5? Olha lá. 1, da onde saiu esse 1? Ó. Reagiu. É de 1 para 1. Então, se reage um desse, reage um desse. Vai sobrar 4 de HCl. Então, ok na reação, gente? Alguma dúvida na reação? Eu tenho. Por que que o NaCl você não colocou nada, nenhum valor? Porque no início, no meu LMA, ele não tinha NaCl. O NaCl foi formado depois da reação. No início, só tinha HCl lá dentro. Então, quando você colocou a base, você colocou base. Mas o cloreto de sódio só foi formado depois que acontece a reação. Antes da reação, não tem, não. Entendi. Professor, Oi? esse 4 vai sobrar na bureta, né? Não, no LMA, né? O O LMA. ácido está no LMA. Está no LMA ali embaixo. Assim, tá. A base é só para... Eu adicionei os 10 ml usando a bureta. Ô, Luiz, Oi. o limitante vai ser sempre o que der o menor valor? Sim, ó. Lembra dos cálculos lá no início? Balanceamento. É sempre o menor. Porque quando acabar o menor, automaticamente para de reagir a reação. Entendi. Milimol, gente, olha aqui a formulinha, ó. O milimol, ó. Concentração é número de mol por volume. Se eu passar o V para cá, mol, concentração vezes volume. Só que como eu estou trabalhando com ml, vai dar milimol. Se eu estivesse trabalhando com litros, aí ia dar mol. Mas como eu estou trabalhando com ml, aí dá milimol. Entendeu, Yara? Luiz, Oi. você pode repetir, por favor, da onde que é esse 50 do cálculo do milimol do HCl, por favor? O volume que tinha no LMI, no meu LMI tinha 50 ml de HCl. Ah, sim. Tá bom, obrigada.
Ok? Bom, agora eu descobri quem está em excesso e quanto que ele está em excesso. Vou calcular agora a concentração de quem está em excesso. Quem está em excesso é o HCl. Olha a formulinha da concentração, hein? Ó, número de mol por volume. Número de mol por volume. Quantos mols está em excesso do HCl? 4. Então, 4 milimols. Qual é o volume? Eu tinha 50. Eu adicionei 10. Então, o volume total agora é 60 ml. Da onde saiu 60? Os 50 que eu tinha, mais o 10 que eu coloquei. Então, no meu Erlenmeyer agora, como eu tinha 50, adicionei 10 de abureta, o total de 60 ml. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Corta o M do ml com o M do... Vai ficar o quê? Mol por litros. Luiz, Oi? esse 4 milimol aí é o 4 do resultado da reação? Isso é o que sobrou, ó. Agora, a minha reação é só o que está nessa última linha aqui, ó. Depois a reação. Não tenho nada de base. Eu tenho 1 de cloreto de sódio. A água está lá sempre constante. Sobrou, então, 4 milimols de HCl. 4 dividido por 60 dá quanto aí, gente? Por favor. 0,07. 0,07? 7. Tem certeza? Tem, porque vai dar 6,666. Não, então... Gente, faça favor de ajudá-la aí. Quanto que vai dar isso? 0,0666. 667 É 667. Verdade. mols por litro. Por que isso aqui mesmo, gente? Por quê? Porque são 3 casos depois do último São zero. 3 casos depois do último zero. Tá? São 3 casos depois do último zero. Se eu tenho o HCl, o H+ é 0,0667 mols por litro. Quanto vai dar o pH, então? Menos log de 0,0667 dá quanto? Ô Luiz, Oi. eu fiz, não deu esse zero depois da vírgula na minha conta. Então, espera aí que não vamos fazer aqui, então. Deixa eu achar minha calculadora aqui. 4 dividida por 60 dá assim, ó. 0,066666, assim vai. Quanto é que deu o pH, então? Log desse valor? 1,17. 1,18? Ou 1,17? Log de 0,0667. 1,1758. Ou seja, 1,18. Então, meu pH aqui era 1, com adição de 10 ml de base, foi para 1,18. Vou anotar aqui. 1,18. 5 minutinhos para vocês fazerem o de adição de 40 ml. Calcula para mim aí. Adição de 40 ml. Lembrando, hein? Começa de novo. Então, eu tinha 50 ml e agora eu vou adicionar 40 ml de base. Calcula para mim aí.
R$1,95, a galera tá achando aí? Então, ó, vou aproveitar aqui o quadro, tá? Lógico, né? Então, vamos colocar aqui a letra C. 40 ml. Vou mudar aqui, ó. Então, quando eu adicionar 40 ml, eu vou ter 4 milimols. Vou substituir aqui. Então, agora eu tenho 4 milimols de base, 4 menor que 1, então menos 4, mais 4, mais 4. Vai sobrar 4 de NaCl, não vai sobrar base e vai sobrar 1 de HCl. Substituindo aqui, então, sobrou 1 milimol, agora dividido por, eu tinha 50, adicionei 40, então agora eu tenho 90 ml. Dividido por 90, 0,011. 0,0111 mols por litro. Log de 0,0111, 1,95. Então, se eu adicionar 10 ml, eu tenho um pH de 1,18.
Se eu adicionar 40 ml, o meu pH vai para 1,95. O meu Erlenmeyer, pH teórico lá do meu Erlenmeyer. Eu digo teórico, vocês vão aprender isso lá na instrumental, né, que a presença de eletrólitos pode alterar um pouquinho o pH, mas a variação do pH é mínima. Por isso que ele não é levado em consideração. Ok, gente? Perguntas? Alguém não entendeu uma parte? Eu não entendi por que foi dividido por 90 ml ali, Ao volume, ó. da concentração. Eu tinha 50 ml do meu Erlenmeyer. Eu Ah, adicionei 40 de base. Então, o volume total agora é 90. entendi. A divisão é sempre pelo volume total adicionado, né? Ou seja, o que tinha mais o que foi adicionado. Professor, eu ainda Sim. estou com dúvida nessa parte onde você colocou 4. Você colocou 4 em todas as linhas embaixo, né? Sim. Eu estou na dúvida ainda por que você colocou só o 4. Não, olha aqui. Eu tenho 5 de HCl. Eu tenho 4 de base. Qual que é o menor? O limitante é o 4. Só que como eu coloco o 4 aqui, aqui é de 1 para 1. Então, se aqui sai 4, aqui também sai 4. Aqui é de 1 para 1. Então, se aqui sai 4, aqui forma 4. Essa linha tem que ter o mesmo valor, porque está indicando a quantidade que sai do reagente e a quantidade que é formada no produto. Vamos supor, né? Vamos supor que eu tivesse um 2 aqui, aí aqui sairia menos 4, aqui formaria mais 8. Mas como no caso é sempre de 1 para 1, então a quantidade que sai do reagente é a mesma quantidade que é formada no produto. Agora ficou mais claro, obrigado. Bom, alguém perguntou aqui? Não, Ana Júlia, calma aí que nós vamos fazer de ácido fraco, tá? Esses cálculos de pH são para ácidos fortes, né? Ácido forte, base forte. Ácido fraco e base forte são outros cálculos que nós vamos fazer ainda hoje. Agora, vamos para os 50 ml. Como isso vai estar gravado, né? Depois você só olha a parte que vai ser alterada. Então, olha aqui. Agora eu vou adicionar 50 ml. Então, formou 5 milimols. Então, no início eu tenho 5, vai reagir 5, 5, vai formar 5, vai formar 5. Não vai sobrar ácido, não vai sobrar base e vai sobrar apenas o sal. Estamos no ponto de equivalência. O que é ponto de equivalência mesmo? Quando a quantidade do ácido é igual à quantidade da base. Eu não tenho, então, excesso de ninguém. O que eu tenho é o sal formado. Só que todo sal derivado de um ácido forte e uma base forte não sofre hidrólise, portanto, não interfere no valor de pH. Daqui a pouco nós vamos fazer o cálculo de um que interfere. Nesse caso, não interfere. Tá? Ou seja, como eu vou determinar o valor de pH desta solução? Ó, a partir da água.
quando apenas a água influencia no valor de pH? Qual é o valor de pH? Aumentar a concentração do sal? Mas vai, ó. A concentração do sal vai aumentar. Então, a quantidade dele está... Mas o sal, neste caso aqui, por ser derivado de um ácido forte numa base forte, ele não influencia no pH. A única substância que influencia é a água. Quando eu só tenho água no meu meio, qual é o valor de pH da solução? Quando é só a água que influencia o meu meio, qual é o valor de pH? Hã? Quando eu só tenho água que influencia o pH do meio. pH neutro, né, gente? Qual é o valor de pH neutro? 7. Qual é o valor? 7, né? Agora, por que é 7, gente? Da onde saiu esse 7 aí? Olha aqui. Como eu só tenho água e o pH depende dela, ó, a água em equilíbrio libera H+ e OH-. A concentração do H+ é a mesma do OH-. E quando eu trabalho com a água, eu uso a constante da água. A 25 graus Celsius, 1 vezes 10 a menos 14. Como a concentração de 1 para 1, como a concentração do H+ é igual a do OH-, eu posso reescrever aqui, ó, H+ vezes H+. Da onde eu tirei isso? Que isto é igual a isto. É de 1 para 1. Então, H+, se é 1 vezes o outro é ao quadrado, né? Vai ser a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14. A concentração de H+, que é igual a de OH-, raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14, 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Portanto, o pH é igual a 7. Então, se o pH é igual a 7, se eu usar a constante da água a 25 graus Celsius, que é 1 vezes 10 a menos 14, por isso que o pH vale 7, né? Se você quiser mudar a constante, ou seja, se em vez de 25 graus Celsius, você quiser trabalhar com 30 graus Celsius, o valor não vai ser 7 aqui não, vai ser um pouquinho maior. Por isso que o nosso sangue, né, é em torno de 7,4, por causa dos tampões presentes nele. Então, não é exatamente 7. Além da temperatura ser 36,5, mais ou menos. Perguntas? Estou te mostrando por que o pH é 7, né? Em atividades que a gente for fazer, quando tiver que calcular o pH da água, tem que fazer essa conta toda ou pode colocar só que o pH é 7? Não, depende. Depende quando você quer tirar, ué. Gente. Se não fosse na química analítica, se fosse lá na bioquímica, lá na bioquímica molecular, aí você colocaria só 7, né? E eu não aconselho a você colocar simplificado, não. Ou, né, de repente, eu coloco só para te dar a resposta do pH. Encontrei algumas opções. Qual Opa! nota você deseja editar? Nenhuma. Ministério da Economia. A Siri aqui querendo falar também, tá vendo? Siri.
Professor, Oi. sempre que eu tiver no ponto de equivalência, só a água que vai influenciar o pH? Não. Quando nós estivermos trabalhando com ácido forte e base forte, tá? E o sal não influenciar a parte dos eletrólitos, sim. Aí você pode usar esse raciocínio. Mas eu vou mostrar daqui a pouco que quando você trabalha com ácido fraco e base forte, isso não é verdadeiro. Então, só no caso de ácidos fortes com bases fortes. Professor, Oi. você falou que esse pH é a quanto... Qual é a temperatura? Não é especial? 25 graus Celsius, né? Esse valor de 1 vezes 10 a menos 14 é a 25 graus Celsius. Existe uma tabela, né, de KW em função do pH. Desculpe, em função da temperatura. Nós estamos acostumados a trabalhar sempre a 25 graus Celsius, né? Mas o pessoal mede pH de iogurte aí, para a temperatura mais baixa. O pessoal já não utiliza mais corretamente o pH. Né? Você pega um creme aí, né? Tem gente que mede pH até em sólido já. Então, o pH tem que ser em água, meio aquoso. Né? O pessoal usa como referência. Aí não é questão de pH, é questão de referência. O pH da sua pele é ácido ou básico? Mas como é que eu vou medir o pH da pele? A pele é um sólido. Então, é por referência. Né? Você pega alguma coisa, passa na sua pele e coloca para medir o pH daquilo que você está retirando. Então, não é a sua pele que é ácida ou básica, não. É as substâncias que estão presentes nela. Entendeu? Só que o pH, a teoria, indica que tem que ser em água, em meio aquoso. Mas, por referência, se utiliza tudo. Tá? Aquele alimento é ácido. O que significa isso? Se você pegar um pedacinho dele e colocar na água, o pH vai estar abaixo de 7. Aquele é básico. O sabonete é básico. Por quê? Se você pega um sabonete e coloca um pouco na água, você vai ver que o pH está acima de 7. Tá? São referências que nós utilizamos muito. Bom, agora... Professor, Oi. tem uma pergunta no chat. Aqui, ó. Esse valor aqui é a mesma concentração desse. Então, como a concentração de OH- é igual a esse, eu substituí. Em vez de OH-, eu coloquei o H+ no lugar, já que são iguais. Só para eu substituir em função do H+. Tá? Isso porque são iguais as concentrações. A mesma coisa daquele X, né? H+ vale X e OH- vale X. Então, X vezes X, X ao quadrado. Quanto que eu tinha no meu Erlenmeyer? No meu Erlenmeyer, eu tinha 50 ml. Então, esse 50 é o que veio do Erlenmeyer. Esse 50 é o que eu adicionei de base. Então, eu estou no ponto de equivalência. Então, o 50 é o do ácido, é o que estava no Erlenmeyer. E o 50 da base, eu adicionei para fazer os cálculos. Né? Agora, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer o cálculo para mim? Usando... já perdi o... Professor, ainda tem pergunta no chat. Sim, nós estamos falando de cálculo teórico. Então, você sempre usa como se se não estivesse fazendo uma quantidade grande. Não estivesse falando para você, não. Use só, por exemplo, eu vou colocar agora 60 ml. Então, eu não vou mexer no 50, porque como é teórico, eu estou partindo do pressuposto que sempre vai ter 50 lá no Erlenmeyer. E eu estou adicionando a quantidade que eu quiser no meu boleto. Mas é um cálculo teórico. Não é aquele que você está na prática. Você adiciona 10, depois mais 10. Não. Aqui é o cálculo teórico. Então, nesse caso, eu estou adicionando 60. E aí vocês vão fazer para mim aqui
Qual é o valor de pH que vai dar, então? Façam para mim aí, se eu adicionar 60 ml de base. Façam para mim 3 minutinhos, 5 minutinhos para vocês fazerem. Faz o cálculo para mim do pH se eu adicionar 60 ml de base. Faz até a parte que dá conta, tá? Ah, mas eu não sei. Calma aí. Alguma coisa você sabe fazer sim. Então, faz até onde você sabe. Não deixa de resolver um exercício porque você não sabe a última parte, não, tá? Tem que fazer até. Então, faz para mim aí. Só por curiosidade, na minha tela aparece vocês e um pedacinho eu. O vídeo que vocês estão vendo e o que aparece no YouTube é só eu, não é? Confirma para mim? Ou fica pedaço? Oi? A última aula que você gravou não ficou só você, não. Sim. Ficou tudo, é porque você tem que fixar a tela. Então, exatamente isso, por isso que eu estou olhando aqui. A gente vê exatamente o que o senhor está vendo na sua tela. Agora O que é melhorou, gravado né? é o que o senhor tem na sua tela. É bom que vocês, eu que tenho que descobrir, né? Se ninguém falasse nada, eu continuava gravando do mesmo jeito, né? Agora, como é que tá? Então, Mas agora, os primeiros vídeos estavam saindo só você, professor. Então, eu não sei o que aconteceu, por isso que, né, eu não fiz nada diferente do que eu estou fazendo. Mas e agora, como é que tá? agora a gente não tem como falar, tem que ser o que o senhor está vendo. Se o senhor estiver vendo o senhor mesmo na própria tela, aí tá correto. Vai ficar assim a gravação. Não, porque eu estou vendo uma parte de vocês e uma parte... Tem que fixar a sua própria tela. Não, eu fixei, tá lá fixado você aqui. Ah, não, então aí deve ser assim mesmo. Não, mas se no início estava aparecendo tudo... Mas é por causa da atualização que teve no Meet. O meu tá fixado a tela também, só que ainda mostra um pedacinho dos alunos. Isso. Não gostei disso, não. Na próxima aula nós vamos tentar fazer pela RLP, vamos ver o que dá. Eu veio isso na cabeça agora e... Tem que ter um jeito aqui. Professor, talvez se você colocar para alterar o layout, aí você coloca em destaque, aí vai ficar só você. Vamos lá, então. Vamos ver se eu acho aqui. Alterar layout. Tantã. Mas aí eu não consigo ver vocês, né? Ah, não, tá. Tá, olha aqui. Melhorou? Melhorou? Professor, continua a mesma coisa. Eu estou vendo só a minha câmera e as mensagens ao lado. Eu acho que para a gente não muda, porque a gente não mudou nosso layout, entendeu, Luiz? Então, vou tentar deixar assim, então. E aí... vou deixar assim, então. Bom, quando eu falei para vocês, gente, alguma coisa que vocês não podem fazer, é exatamente isso daqui, né? Olha, essa primeira linha, ela não muda, porque é um cálculo teórico.
Então, tem aqui 5 milimols. A quantidade base. Isso aqui também você dá conta de fazer, porque é 0,100 que é a concentração, vezes os 60 que você adicionou. Então, eu tenho aqui 6 milimols. A reação. Início, reação, final. A quantidade de ácido continua 5. Da base agora, que são 6. 0 e a água que está cheio de água lá dentro. Qual que é o menor agora? Você não pode colocar menos 6, porque se você pôr menos 6, vai dar menos 1. Não pode, não existe final com menos, né? Então, qual é o menor agora? Menos 5, mais 5, mais 5. Agora, eu não tenho mais excesso de ácido. Eu tenho 1 milimol de excesso de base. O sal formado e a água aqui. Está cheio de água lá. O excesso agora... Agora, o excesso é de NaOH. Qual é o excesso? 1, que está em excesso, dividido pelo volume total. 50 que tinha, mais 60 que eu adicionei, total 110 ml. Corta com corta, NaOH vai ser igual a 1 dividido por 110, 0,00909 mols por litro. Se eu tenho excesso de base, eu não posso calcular o pH direto. Eu calculo o pOH. Se pH é menos log de H+, pOH é menos log de OH-. Ô, Luiz, Oi. mas eu tô com uma dúvida, porque antes o que dava em excesso era o HCl. Aí você somava o volume. Só que agora o NaOH, você só tem o volume de 60. Não, 50 mais 60 dá 110. Eu tenho que somar o volume total, então. Sim, mas se você tinha no mais de 50, você adicionou 60. Qual é o volume total agora? 110. Ok. É o volume que você... A reação... Por que a reação aconteceu? A reação aconteceu porque você adicionou 60 ml. E como já tinha 50, quando você adicionou os 60, aí o volume total agora foi para 110. O pOH dá 2,04. pH é 14 menos pOH. pH 14 menos 2,04. 11,95. Então, o pH, que era 7 no neutro, foi lá para 11,95, com adição de apenas 10 ml a mais. Dá 11,96, tá? 95.
pH mais POH é igual a 14. Lembra do equilíbrio da água? Se o pH é 7 em relação ao H+, ele é 7 em relação ao H-. Por isso que dá pH mais pOH é 14. Ô, Luiz, Oi. eu não entendi a partir do cálculo aí, onde deu 2,04 pOH. Daí para baixo eu não entendi direito. Tu explica de novo? Aqui, ó. pH mais pOH tem que dar 14. Eu achei o pOH. Então, vou substituir aqui, ó. Passa isso aqui para cá, negativo. Tá? Então, aqui, ó. pH mais pOH dá 14. Então, o pOH foi passado para lá. Por isso que ficou negativo aqui, ó. 14 menos pOH. Como o pOH 2,04, então eu subtraí 14 menos o pOH. Ok. Quando eu estou trabalhando com base, o valor do pH é sempre maior que 7, né? Então, eu tenho que subtrair o 14. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Por que eu estou mostrando para você esses cálculos teóricos? Por que você está aprendendo isso? Olha o que acontece. Se eu pegar esses valores de pH que nós acabamos de determinar, e colocarmos num gráfico, esse gráfico é chamado curva de titulação. Esse gráfico é chamado curva de titulação. Então, se eu colocar esses valores de pH, 1, 1,18, 1,95, 7, 11, qualquer, vai dar um gráfico assim, ó. Onde esse ponto aqui, onde muda a inflexão, esse é o volume de equivalência, que no nosso caso vale quanto? 50, não é isso? Não é? Quando o pH deu 7, então esse valor aqui, o pH é 7. Então, antes do 7, o meu meio é ácido. Acima de 7, o meu meio é básico. Tá bom? Então, nós fizemos 3 ou 4 cálculos. Se você fizer um monte deles, você vai obter um gráfico desse tipo aqui. Ok? Entendeu o gráfico? Aqui eu tenho o pH e aqui eu tenho volume de base adicional. Tranquilo até aí? Bom,
Agora, olha o que eu vou fazer, hein? Olha o que eu vou fazer. Eu não acabei de falar sobre a fenolftaleína? A fenolftaleína não é um indicador que muda de incolor para rosa? E a faixa de viragem da fenolftaleína não era de 8 a 10? Então, olha o que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu tenho um pincel colorido aqui que escreva. Deixa eu ver se ele vai escrever. Ó, aqui é 8. Aqui é 10. Então, essa é a faixa de viragem da fenolftaleína. Abaixo de 8, ela é uma cor. Acima de 10, é uma outra cor. Ok? Fenolftaleína? Tá. Olha o que eu vou fazer agora, hein, gente? Presta atenção. Tá vendo em pH 8? Se eu pegar esse ponto de pH 8 e for lá embaixo, você concorda que o volume que eu vou gastar para chegar no pH 8, ele é muito próximo do ponto de equivalência? Consegue entender isso? Olha o que eu fiz então, hein? Por que eu peguei 8? Porque eu estou dando exemplo da fenolftaleína. E a fenolftaleína, ela muda de cor entre 8 e 10. Aqui é pH, tá? Ó, a escala de pH é essa, hein? Então, abaixo de 8, acima de 10. Entre 8 e 10, aquele rosinha claro. Tá bom? Então, se eu pegar o 8 e trouxer aqui, ó, riscando, esse volume, para eu chegar no 8, é muito próximo do volume de equivalência. Entenderam? Repete, Luiz, por favor. Olha aqui. Primeiro, ficou claro que esse é o pH 7 e o pH 7 é o volume no ponto de equivalência. A minha fenolftaleína, ela muda de cor em 8 a 10. Então, se eu pegar esse valor, que é o pH 8, e tracejar até chegar no volume, o que significa esse volume em vermelho aqui, ó? O que significa esse volume para mim? Significa o volume que eu preciso adicionar de base para que o pH chegue em 8. Entendeu? O volume seria bem pouco, né? Tá bem próximo. Isso, o volume está bem próximo do volume de equivalência. Se eu fizer a mesma coisa com o 10, olha aqui, ó, se eu pegar 10 e tracejar lá para baixo, o que vai acontecer? O volume, para eu chegar em 10, também vai estar muito perto do volume do ponto de equivalência. Todo mundo tem que entender isso. Se você não entendeu, pergunta, por favor. Então, da onde eu tirei isso? Ó, eu peguei esse valor aqui, eu conheço essa faixa de viragem. Eu te dou a faixa de viragem, você olha no livro. Para cada ponto, eu desci até encontrar o volume. Então, tanto o volume para chegar em 8, como para chegar em 10, todos eles estão perto do ponto de equivalência. Ficou claro? Bom, quem cala consente, né? Ou não está entendendo Ô, nada. Luiz, aí o ideal seria não ficar próximo do ponto de equivalência entre 8 e 10? Não. Para ter um resultado mais preciso, o ponto final tem que estar o mais próximo do ponto de equivalência, né? Ah, tá. E como eu preciso de algo que mude de cor para eu parar a minha titulação, por isso que eu uso indicador. Então, eu preciso de indicador porque o HCl é uma solução incolor. O NaOH é uma solução incolor. Como eu vou saber a hora que está no meu volume de equivalência? Eu estou usando o quê? O indicador. Então, quanto mais próximo mudar de cor perto do meu volume de equivalência, menor vai ser o meu erro.
Agora eu entendi. Claro, gente? O volume, ele não pode ultrapassar de 50? Não. O ideal, se o volume for 50, significa que eu não tenho erro nenhum. Se ele não chegar no 50 ou passar no 50, eu vou ter erro. Entendeu? Mas não tem jeito. Eu preciso usar o indicador, porque na prática eu tenho que ver uma mudança de cor. Na teoria, eu sei que para em pH 7 e no volume 50. Na prática, eu vou olhando lá até mudar de cor, fecho a torneira e olho quanto que eu gastei de NaOH. Se ele ficar abaixo de 50, eu tenho erro. Se ele ficar acima de 50, eu tenho erro. Então, ele tem que ser próximo. Isso, próximo. E é exatamente por isso, olha bem, exatamente por isso que eu vou mostrar para vocês agora como calcular o erro do indicador. Mas primeiro, você tem que entender bem. Ó, Professor, teoricamente, isso que nós vamos fazer, para não ter erro nenhum, eu preciso parar o volume de NaOH exatamente em 50. Aí eu não tenho erro nenhum. Só que, se eu usar a fenolftaleína, que o pH não é 7, começa em 8 a mudança de cor, vai ter um errinho, lógico. Então, eu vou mostrar para vocês esse erro. Pois não, Renê? professor, então era justamente isso que eu ia perguntar. Caso eu não quisesse observar o ponto de virada pela cor, eu poderia, por exemplo, adicionar somente 50 ml e aí eu Não, já mas teria o resultado? nós estamos aprendendo essa técnica porque você vai estar trabalhando com uma amostra. E a amostra você não sabe, você exatamente quer usar um volume de NaOH para determinar a concentração da nossa amostra. Então você não sabe desse 50. Lembra que eu falei desde isso, gente? Isso é um cálculo teórico. Né? Então, quando eu levar isso para a prática, eu não sei qual volume que vai ser meu ponto de valência. Mas eu sei que, se eu usar a fenolftaleína, eu posso fazer na prática, porque o erro é pequeno. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Por que se eu usar a fenolftaleína, eu tenho um erro pequeno quando eu titulo uma base com um ácido forte com uma base forte. Tá bom? Entendi. Obrigado. Agora, se vocês estivessem na aula, eu ia falar, gente, para de piscar aí, para você entender bem. Mas, de novo, você só vai entender o que eu escrevi aqui se ficou claro esse gráfico. Ou seja, teoricamente, eu preciso parar em 50. Se eu parar exatamente em 50, eu não tenho erro nenhum. Agora, se eu parar depois dos 50, que é o caso da fenolftaleína, como eu estou usando a fenolftaleína, se eu parar em pH 8, já está acima de 50. Se eu parar em pH 10, Luiz, mas por que você está falando em 8 e 10? Ué, porque é a faixa de viragem da fenolftaleína. Ela começa a mudar de cor em 8 e termina em 10. Se você ficar roxão, aí você não sabe, lógico. Né? Mas se você parar no rosa claro, vai estar entre 8 e 10. Tá certo? Então, olha o que eu vou fazer agora, hein? Nós acabamos de fazer esse cálculo aqui. Eu só vou simplificar todo ele, tá? Eu só vou simplificar. Então, vamos lá. Concorda que, se eu estou usando a fenolftaleína, eu vou parar depois do ponto de valência. Se eu estou parando depois do ponto de valência, significa que eu tenho excesso de base, eu tenho excesso de OH-. Concorda? Lembra, no ponto de valência, depois do ponto de valência, quem começou a sobrar foi a base. Então, olha lá. Para mostrar um exemplo, eu vou falar para vocês, olha, gente, eu quero parar a minha solução em pH 10. Da onde você tirou 10, Luiz? Fenolftaleína. Depois do 10, ela tem uma outra cor.
E entre 8 e 10, aquele rosa claro. Então, eu estou pegando esse valor para mostrar para você, que é o segundo valor mais longe do ponto de equivalência. O 8 está mais perto e o 10 está mais longe. Poderia estar pegando o 8. Poderia ter pegado 9. Poderia ter pegado 9,5. Poderia ter pegado 9,3. Eu peguei o 10, tá bom? Como exemplo. Que é o ponto final da nossa viragem de cor. Tá? Ok? Bom, acabei de falar, te perguntar. Se você entendeu, então, como eu estou parando depois do ponto de valência, eu vou ter um excesso de base. Tem um excesso de base, depois do ponto de valência. Agora, como eu vou determinar a concentração da minha base depois do ponto de equivalência? Então, olha o que eu vou fazer agora, hein, gente? Ó, acabamos de fazer. Primeiro calculava o milimol, depois montava a reação, depois calculava a concentração. Então, para eu determinar a concentração do excesso de base, vê se você concorda, lembrando do que você acabou de ver. Quando eu fazia a reação, na primeira linha, não era a quantidade de ácido que eu colocava e de base? Na segunda linha, não era subtraindo a quantidade menor que eu tinha, ou seja, o limitante? Não era? Aquelas duas continhas, na primeira linha e na segunda linha? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, primeira linha. Qual é a quantidade de base? É a concentração da base vezes o volume da base. Isso é o que nós chamamos de milimol. Fizemos lá no início, não foi? O cálculo milimol da base, não era concentração vezes volume? Menos a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Exatamente isso que nós fizemos lá na reação, ó. Só que, por que eu estou colocando a base primeiro? Porque eu tenho excesso de base. E por que eu tenho excesso de base? Porque o meu volume está depois do ponto de equivalência. Se eu estivesse trabalhando com um indicador que virasse antes do ponto de equivalência, aqui seria CaVa menos CbVb. Tá? Luiz, Oi. isso é regra na questão Não. de Calma, gente. Preste atenção. Olha aqui. E não estou fazendo uma crítica a você, gosto muito quando se participa. Mas vocês estão pensando sempre que é um... Não, gente, você tem que entender o raciocínio. Qual é o raciocínio? Não é uma regra, é um raciocínio. Se eu estou trabalhando com base, eu subtraio o que eu tenho mais da quantidade que eu tenho menos. Se eu estivesse trabalhando abaixo do volume de equivalência, o que significa isso? O pH é ácido. Se o pH é ácido, aqui seria H+, porque o H+ estaria em excesso. A quantidade maior do ácido menos a quantidade menor da base. Então, não é regra, é o raciocínio que, dependendo da sua situação, você vai ter H+, se o pH for abaixo de 7. E vai ter OH, vai ter H+, já que o pH é abaixo de 7. Tá bom? O que ela perguntou, ajudou aí, gente? Perguntas? Sim, e, por favor, tá? Eu gosto muito de ser claro. Eu adoro perguntas e toda vez que eu puder fazer uma correção, eu vou fazer, tá? Não é crítica, tá bom? Não é crítica nenhuma. É só um modo de expressar que eu espero que vocês entendam, né? E que continue perguntando. Eu adoro esse tipo de perguntas, tá? Nós estamos na universidade para aprender um monte de coisas. Até coisas que vocês já fizeram no ensino médio que agora não pode mais fazer. Dividido pelo volume total. O volume da base mais o volume do ácido.
Olha que interessante, ó. O que nós estamos fazendo aqui é o resumo lá daquela parte lá. Ou seja, você calculou a quantidade de base, você calculou a quantidade de ácido, depois você subtraiu uma da outra para saber quem estava em excesso. E para achar a concentração, você dividiu pelo volume total. No nosso caso lá, o VA vale 50. A base é o que nós vamos determinar. Só que, para eu determinar, ó, a concentração da base eu tenho, a concentração do ácido eu tenho, o volume do ácido eu tenho, o volume do ácido eu tenho, o volume da base que eu preciso. Só que faltou essa variável. Como eu vou determinar a concentração do OH-, então? Para você entender, você vai olhar, tá com a sua calculadora aí, não tá? Olha para ela e me fala, em cima do botãozinho do log, o que está escrito aqui, ó, em cima? Olha, em cima da sua, pega a sua calculadora, olha o que está. Qual é a função que está acima do log? Pega a sua calculadora aí, por favor. Não tem um 10 elevado a x aí? Não tem? Ah. Então, olha o que eu vou fazer, olha. Ó, se pH é menos log de H+, se POH é menos log de OH-, para eu, vou apagar aqui, tá? Então, presta atenção, ó. Se POH é menos log de OH-, para eu fazer a segunda função do log, para eu achar a concentração de OH- a partir do pOH, é só eu inverter aqui, ó, 10 elevado a menos pOH. Então, a concentração do OH- é 10 elevado a menos pOH. Do mesmo modo que a concentração de H+ vai ser 10 elevado a menos pH. Então, do mesmo modo, tá? Isso, como é que eu não esqueço, né? Como você vai estar sempre com a sua calculadora, é só você olhar log 10 elevado a x. Então, é o inverso, tá bom? Então, aqui vai ser 10 elevado a menos 4. Se pH vale 10, pOH 14 menos 10 dá 4. Então, vou substituir aqui embaixo agora. Ah, pera aí, antes de substituir. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Transformando OH- usando pOH. É só olhar na calculadora que você não esquece, não. Ok? E 4 aí é de quê? Exatamente. Aqui, ó. pH mais pOH é igual a 14. Se o meu pH vale 10 e aqui é 14, quanto que vale o pOH? Passa o 10 para cá. pOH 14 menos 10. 4. Ok? Ok. Vou substituir aqui então, hein? Olha aqui. OH menos 10 a menos 4. Qual é a concentração da base? Estava lá no 0,100. Ok? Vezes o volume da base menos. Qual a concentração do ácido? 0,100. Qual é o volume do ácido Erlenmeyer? 50 sobre. Qual é o volume da base? É o que nós queremos descobrir. Qual é o volume do ácido? 50. Ô Luiz, mas por que nós queremos descobrir o volume da base? Ué, gente, eu quero saber
qual é o volume da base que eu preciso para parar em pH 10. Eu não falei para você que quanto mais perto de 50, menor o erro? Então, eu vou te mostrar. Se eu parar em pH 10, qual vai ser o erro? Agora, sem resmungar, sem chorar, sem falar que não sabe, eu quero o valor de VB. Calcula para mim o VB. Aí, quando alguém perguntar por que não que aprende tanta coisa no ensino médio, você fala com essas pessoas, é para ter raciocínio lá na universidade, tá? Para fazer conta, por isso tem que fazer um monte de conta. Então, calcula o VB para mim aí. Pronto? Na minha opinião, no ensino médio, no ensino fundamental, tinha que saber só português e matemática. No ensino médio, o restante das matérias. Ah, se você não sabe, né? Você tem que olhar na sua calculadora como é que faz esse cálculo, né? Lembra do inverso do log? E o 10 elevado a x, né? Então, esse x é o seu 10 elevado a 4. Você só tem que olhar na sua calculadora, se você tecla o inverso do log e depois o menos 4, né? Para fazer a conta. Ou se você digita o menos 4, o inverso do log. Cinquenta e 51,69, alguém achou aí? Deixa eu fazer aqui separado.
Cinquenta a 10, 50 a 10. Achou maior lá, hein? Olha aqui. Concentração de OH menos 10 a menos 4. Opa. O VB e o 50 vai passar para esse lado. Então, esse daqui vai estar multiplicando esse e depois multiplicando esse, né? Então, vai ser esse vezes esse, mais 50 vezes 10. 50 vezes menos 4. 0,005. Isso. Vai ser igual 0,1 VB menos 0,100 vezes 50, 0,100 vezes 50, 5. Zero 100 VB, 0,100 vezes 50, 10 a menos 4 vezes VB e 10 a menos 4 vezes 50. Vou passar o 10 a menos 4 para lá
Vou passar o 5 para cá. Então, ficou 0,100 VB. Passei esse aqui para lá. Menos 10 a menos 4 VB. 0,005 mais, passou para lá, 5. 0,100 menos 10 a 4. 0,100 menos 0,0999 VB igual a 5,005. VB, passando para lá, dividindo, 5,005 dividido por 0,0999. 50,10 ml. Ô, Luiz, Oi? ali em cima, por que ficou 0,005? Aqui? Não, em cima, no comecinho aí. Porque eu passei o que estava aqui embaixo, era 10 a menos 4 vezes BB, e o 10 a menos 4 vezes 50. Então, esse valor aqui é o 10 a menos 4 vezes 50. Entendi, obrigada. Bom, olha agora o que nós descobrimos, hein? Nós descobrimos que, para parar em pH 10, eu vou gastar 50,10. Qual vai ser a variação do meu volume, então, hein? Ó, 50,10 para eu parar em pH 10, menos 50 para eu parar no volume de equivalência, sem erro nenhum. Isso vai dar 0,10 ml. Ou seja, eu tive uma variação, era para eu parar no 50. Eu parei no 50,10. Ou seja, uma variação de 0,10. Se 50 ml era um volume que eu não teria erro, ou seja, 100% do meu volume, sem erro nenhum, era 50 ml. Se eu errei 0,10 ml, eu errei X%. Então, o meu erro foi de 0,10 vezes 100 dividido por 50. Eu tive um erro de 0,2%. Olha como o meu erro é muito pequeno usando a fenolftaleína como indicador na articulação de ácido forte com uma base forte. Então, hoje, vocês não simplesmente aprenderam que, não, quando eu for fazer isso na prática, eu preciso de indicador. Mas por que a escolha do indicador é tão importante? Porque se eu escolher um indicador que muda de cor longe do ponto de equivalência, eu vou ter um erro muito grande. Quanto que vale esse erro? Isso varia, tá, gente? De repente, 0,5% é o máximo que vão te aceitar. Não, de repente 1%. Isso varia de método para método. Tá? Não é um padrão. Mas, acima de 0,5% já é mais complicado. Principalmente se você tem outros indicadores. E aí, lá no seu laboratório de pesquisa, lá no seu laboratório de controle de qualidade, acabou a fenolftaleína. Aí, não, eu não posso fazer mais porque acabou a fenolftaleína. Não, peraí. Pega um outro indicador e vê se é possível. De repente, um indicador que muda de cor próximo da fenolftaleína, um pouco antes, um pouco depois, e aí vai ter um erro muito pequeno. Tá? Você pode calcular ou mostrar para o seu gerente, mostrar para o seu chefe que é possível fazer o cálculo.
Entenderam, gente, por que nós fizemos tudo isso? Então, primeiro a curva de titulação para você saber a variação do pH que acontece. E depois o uso do indicador, porque é importante uma boa escolha do indicador. Percebeu que vai ter que treinar essas continhas, né? Se você não conseguiu chegar nesse valor, tem que treinar bastante a continha para estar bem craque, né? Nessas variações. Ô, Luiz, Oi. eu tenho uma dúvida, não sei se você pode me responder agora. Sobre aquela atividade que você passou de neutralização, eu comecei a resolver. Só com a primeira aula dá para mim resolver, ou eu preciso dessa aula também? Porque agora eu fiquei meio na dúvida. Não, eu acho que o que eu mandei para você, eu acho que precisava só daquela, né? Sim, é porque já tem um fator de correção que você já deu na pergunta. Aí você já deu até o valor, aí me deixou meio na dúvida agora. Sim, mas o fator de correção, vocês não viram isso na fundamental, não? O que era fator de correção? Vocês lembram, né? Não? Ou eu não falei na aula passada? Você tem que me ajudar, gente. Não, você não falou na aula passada. Não posso falar agora rapidinho. Mas você tem coisas, teoricamente, né, vocês? Tá, deixa eu ver. Alguma dúvida aqui, pessoal, que eu vou responder a colega? Bom, então, o fator de correção é a concentração exata, né? É a concentração exata que você quer sobre a concentração esperada. Ou seja, quando você prepara uma solução no laboratório, por exemplo, você prepara para ser 0,100 mols por litro. Mas depois que você faz a titulação dela, você faz a padronização dela, você percebe que ela não é 0,100, ela é 0,130, por exemplo. Então, essa é a esperada, essa é a exata. Então, se eu for determinar aqui, vai ser 0,130 dividido por 0,100. Então, isso aqui vai dar 1,30 de fator de correção. Então, eu não posso usar essa aqui no meu cálculo para eu corrigir, por isso que chama fator de correção. Eu multiplico isso por isso, ó. Vendo aqui, ó. A exata é o fator de correção vezes a esperada. Então, você sempre usa a exata. O que é exata? É a que é dada vezes o fator de correção. Eu estava fazendo assim, só queria confirmar. Obrigada. Ou nada. Ok, gente? Então, nós vamos parando por aqui. Semana que vem a gente continua. Certo? Professor? Oi. Só queria perguntar uma coisa, porque na semana passada eu não consegui enviar a atividade de teores, porque eu estava viajando e a internet estava muito ruim, não queria carregar o arquivo. Aí, quando eu cheguei em casa, já estava fechado para enviar. Aí eu queria saber se tem como enviar valendo menos de nota ou alguma coisa assim. Não, sempre, atividades que forem entregues depois do prazo, ela só não vale o total, tá? Mas você deve entregar o mais rápido possível. Ela só não vale o total da atividade. Então, é que tá fechado lá na atividade, não dá para colocar envio nenhum. Não, mas aí você vai mandar para o meu e-mail exatamente por isso. Ele vai estar registrado quando você mandou. Viu, pessoal? Tá bom. Se você não conseguir mandar, você vai mandar por e-mail. Porque ela não vai valer o mesmo valor que o pessoal que mandou, né? No prazo, mas aí vai estar indicado o e-mail quando você me mandou. Tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Então, falou, gente. Um bom restante de semana. Bons estudos. E aí vão mandando dúvidas no fórum e eu vou respondendo dentro do possível, tá? Um abraço, bom dia a todos.